Bom, como lidar com conflitos? Esse é o tema dessa conversa de hoje. Duas experiências que a gente tem que podem prejudicar essa conversa sobre conflito. A primeira é como que a gente lidou com conflito na nossa infância. Isso é muito importante. Tem pessoas que não tiveram uma boa relação familiar nesse sentido, e só de pensar na palavra conflito, elas dizem, pelo amor de Deus, eu não quero nunca ter que lidar com isso e eu evito todo conflito possível. A gente sabe que é muito difícil você evitar todo conflito. E por outro lado, tem aquelas pessoas que lidaram com uma família que não tinha conflito nenhum, que também é um apagamento dessa coisa do conflito, né? Os dois lados são complicados, porque um evita por conta de não querer reviver aquele trauma e o outro evita quase que como um abafamento dos conflitos na relação familiar e parece sempre que a família está muito boa, está todo mundo feliz, só que isso não é verdade. O que é um conflito? E aí eu usei o ChatGPT do Google. Vocês sabem, o Google agora tem uma inteligência artificial. Ele diz o seguinte: conflito surge quando há necessidade de escolha entre algumas situações que podem ser consideradas incompatíveis. Todas as situações de conflito são antagônicas e perturbam a ação ou a tomada de decisão por parte de pessoas ou de grupos. Então, o conflito é quando nós temos duas possibilidades e elas têm que ser decididas. Alguém tem que decidir, alguém tem que tomar um caminho. Por isso que, por exemplo, o papel de um líder é sempre muito difícil. Porque uma pessoa que quer ser líder e quer agradar todo mundo não vai conseguir. Porque muitas das vezes um líder tem que tomar um lado, tem que tomar uma decisão. Pode deixar, gente, tá tudo certo. Não precisa mais... Desligou, pronto, tudo certo. Então, quando a gente tem dois lados que precisam se resolver, né? Eu imagino o papel de diplomatas, que às vezes tem que resolver problemas, dilemas de países inteiros, é muito complicado. Numa empresa, um RH, né? Imagina uma empresa muito grande, que às vezes tem que resolver conflitos difíceis, né? Então, lidar com conflitos é sempre um desafio muito grande, porque a gente está lidando com dois lados antagônicos e que não necessariamente um é bom e o outro é ruim. Às vezes os dois lados são possíveis, os dois lados são legais, os dois lados são honestos e precisa chegar a uma conclusão. Agora, quando a gente fala de conflito a nível do ser humano, a gente tem pelo menos dois níveis de conflito. O conflito interno, que é o conflito que nos causa ansiedade, angústia, medo. O que o Freud ele vai falar sobre um conflito entre os interesses do id, que é um lado pulsional, que é um lado do desejo, que é um lado da vontade, e um conflito com outro lado, uma outra parte, que é o que nós poderíamos chamar de superego, que é aquele lado da lei, da ordem, do certo e do errado. Então Freud vai dizer o seguinte: dentro de nós, muitas das vezes se estabelece um conflito entre o que eu desejo e aquilo que é correto, aquilo que é certo. Esses dois lados, eles entram em embate. E aí o Freud vai dizer o seguinte, que o eu, né, que é essa parte consciente que tem que ficar lidando com essas duas partes, ele não é senhor em sua própria casa. E por isso que nós, apesar de muitas das vezes sabermos o que nós queremos ou sabermos o que é certo, a nossa vontade entra em colisão, entra em conflito. A gente fica sem saber o que eu vou fazer diante de um conflito interno. Se o conflito interno já é difícil, causa ansiedade, causa angústia. O que é angústia? Angústia, no fundo, é um medo muito grande, né? Um medo da morte, um medo da aniquilação, um medo do apagamento da nossa existência, né? A ansiedade é a mesma coisa, é uma tentativa de fugir desses objetos internos que estão causando muito pavor dentro da gente, né? Então, esse conflito interno, ele já seria suficiente para a gente falar de conflito. Só que a gente não tem só conflito interno. Seria bom, né, se a gente só vivesse no mundo interno, tivesse só o conflito ali interno, entre uma coisa e outra. Só que a gente tem conflitos de interesses externos. A gente tem conflitos que, dependendo da maneira como a gente lida, a gente fere
a sociedade, a gente fere a cultura, a gente fere os nossos laços sociais, né? Então, esses dois conflitos, eles estão e aparecem na nossa vida o tempo inteiro. Por exemplo, dentro de uma casa, você tem um orçamento e, de repente, o carro dá problema. Você pensa, eu troco de carro ou eu compro uma coisa nova para casa? E aí, uma pessoa tem um desejo, um id enorme, dizendo, eu quero um carro novo. E a outra pessoa da família, estou pensando no marido de uma esposa, quer trocar um ar-condicionado da casa. Tem um dinheiro só para as duas coisas. Conflito interno, de interesses internos, e conflito externo, de interesse das duas partes. Então, como é que a gente resolve isso? Pois bem, há conflitos aí, né? Há conflitos de interesse, há conflitos também da realidade. Então, como que a gente resolve um conflito? A resposta simples é como? O que vocês acham? Diálogo. Conversa. Lidiane falou fugir. É pelo diálogo. Agora, para a gente estabelecer um diálogo, e aí fazendo uma diferença, né, antes de eu falar da próxima parte, é que diálogo é diferente de debate. A palavra diálogo, ela vem do grego, né, dialogos, é você passar a palavra, você atravessar a palavra para o outro. Enquanto a palavra debate, ela vem do francês, que significa luta, né? Significa embate, significa você tentar vencer o outro, né? E é muito interessante que quando a gente pensa em diálogo, a gente está pensando em fazer com que o outro nos compreenda. Diálogos, né? Atravessar a palavra. Mas no debate, você não está preocupado com o outro, dele te ouvir. Você está preocupado em vencer o argumento, em vencer o outro pela palavra. Só que se a gente quer construir uma vida, uma família em que haja diálogo, Tiago, no capítulo 1, no verso 19 e 20, ele diz uma coisa que é muito importante para a gente. O livro de Tiago, para quem não sabe, é um livro de provérbios, é uma sabedoria do Novo Testamento. É o único livro de sabedoria do Novo Testamento. E Tiago vai dedicar um capítulo inteiro, capítulo 3, a falar sobre a palavra, o uso da palavra. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Palavra. Só que antes de chegar no capítulo 3, antes dele falar da palavra, lá no capítulo 1, logo no início, ele diz o seguinte: entendam isso, meus amados irmãos. Estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Então ele diz, antes de você falar, antes de começar o diálogo, ele diz, estejam prontos para ouvir. E quando a gente pensa em ouvir, em escutar, aprender a ouvir, talvez esse seja um dos maiores desafios do nosso tempo. O Rubem Alves, não sei quem conhece, é um poeta brasileiro, mas antes de ser um poeta, ele era um grande teólogo brasileiro, um grande teólogo. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, psicanalista, e ela falou assim, Herbert, tem um texto que eu gosto muito de um poeta chamado Rubem Alves, chamado Escutatória, né? E eu falei para ela assim, olha, eu não sei se você sabe, porque ela não tem nada de religião, assim, né? Eu falei, não sei se você sabe, mas o Rubem Alves, antes de ser um grande poeta, ele foi um dos maiores teólogos brasileiros que ajudou a construir uma grande teologia latino-americana chamada Teologia da Libertação. Então, ela falou, nossa, eu nem imaginava isso, né? E eu falei, mas o Rubem Alves dizia uma coisa que eu acho engraçada, assim, ele falava, hoje em dia se vende livros de leitura dinâmica, livros de oratória, mas ele dizia assim, eu acho que falta curso de escutatória, curso em que as pessoas aprendam a ouvir. E eu acho interessante porque ouvir não é fácil. Ter uma escuta para o que o outro quer dizer não é tão simples. E aí tem um livro que eu recomendaria muito a vocês, chamado Palhaço e o Psicanalista, que é escrito pelo Christian Dunker e o Cláudio Tebas. Ele diz assim, que nós não fomos educados a escutar o outro. Não fomos educados a tentar compreender e lidar com a forma humanamente particular, torta e atabalhoada
como cada qual consegue e fracassa ao expressar tudo o que sente. Pois também, como nós, não foi educado a acolher, cuidar e expressar meus sentimentos. Então ele está dizendo que a nossa tentativa de comunicação, ela é pelo menos assim, torta, particular, atabalhoada. A gente pensa que a gente se comunica muito bem. E na realidade a nossa comunicação ela é cheia de ruídos, cheio de significado, cheio de significante. O que a gente tenta dizer para o outro nem sempre é a maneira como o outro entende aquilo que está sendo dito. Então as nossas palavras, elas não são puras. Elas não passam num canal de pureza e chegam no ouvido do outro exatamente do jeito que você quis dizer. Por isso que numa conversa ou num conflito, tentar estabelecer o papel do advogado ou do juiz é um problema. Porque o advogado e o juiz estão tentando interpretar as coisas. Só que o papel de uma escuta ativa, de uma escuta verdadeira, de saber ouvir, é uma das coisas mais difíceis, porque você tem que se despir das suas interpretações, dos seus preconceitos, das suas pressuposições daquilo que o outro quis dizer. E isso é sempre muito difícil para a gente. Porque para a gente ter uma escuta ativa, como o Tiago diz, estejam prontos para ouvir. Para a gente ter uma escuta ativa, é necessário a gente ter uma escuta, como diz o livro, uma escuta hospitaleira, capaz de acolher a palavra do outro sem oferecer imediatamente alguma resposta, alguma interpretação. É muito interessante, às vezes, quando eu estou conversando com uma pessoa e eu estou ouvindo o que a pessoa está dizendo e eu fico quieto, ouvindo. E às vezes eu preciso de um tempo para tentar ouvir o que ela quis dizer, ouvir, escutar o que ela quis dizer. Se a pessoa for muito ansiosa, ela vai ficar assim, mas você entendeu o que eu quis falar? Você está quieto? Como se o estar quieto fosse uma questão para outra pessoa. E na cabeça dela, se for muito paranoica, ela vai começar a criar interpretações do porquê que você está quieto diante da fala dela, né? Então, uma escuta hospitaleira é essa escuta capaz de estar aberto e de acolher a palavra do outro sem necessariamente oferecer uma interpretação, uma pressuposição. Por isso, como diz o Alberto Caeiro, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. É preciso que a gente cale aqui dentro para que a gente seja capaz de escutar fora. Por isso que para mim é tão bonito o trabalho dos psicanalistas, né? Que tem que ter a capacidade de, às vezes, ficar em silêncio 50 minutos de uma sessão, porque o paciente não foi capaz de falar. E às vezes falar dói muito. O psicanalista tem que ouvir o silêncio do paciente. Se na época do Freud isso não acontecia, os pacientes falavam muito, né? Porque até pouco tempo atrás a gente sabia contar histórias, narrar histórias, contar a nossa vida, o cotidiano. Hoje o que tem na prática clínica são pacientes cada vez mais regredidos e silentes. E isso é muito interessante. E aí, ser capaz de ouvir esse silêncio, aquilo que não pode ser dito ainda, também é muito importante. Por isso que, além de ter uma escuta ativa, e essa talvez seja uma capacidade difícil para o nosso mundo ansioso, urgente, rápido, que tem que dar resposta para tudo o tempo todo, às vezes tem coisas, hoje mais difícil assim, né? Mas quando eu estava trabalhando em igrejas mais estabelecidas, né? Que aí você tem um pouco mais de tempo para a dinâmica das coisas, uma igreja que está nascendo, a dinâmica dela é muito rápida mesmo, porque domingo após domingo, terça após terça, encontros e uma série de coisas. Dependendo da pessoa, eu pedi assim, me dá um tempo para eu pensar sobre isso. E às vezes o tempo é uma semana, às vezes o tempo é um mês que eu preciso pensar sobre aquilo, né? Então é muito importante a gente ter capacidade de escutar, de ouvir, de processar internamente antes da gente oferecer uma resposta, antes da gente oferecer um diálogo, especialmente no momento de conflito. Agora, além de ter uma escuta ativa,
É preciso também a gente ter uma comunicação, e é disso que eu vou falar, para a gente aprender a lidar com conflito, uma comunicação não violenta. E aí eu escolhi 3 bases para a gente construir uma comunicação não violenta. A primeira coisa, para a gente construir uma comunicação não violenta, é a gente nunca ameaçar. Essa é a coisa mais básica e mais fundamental que a gente aprende desde criança, especialmente se nossos pais forem violentos. Os pais ameaçam as crianças o tempo todo. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer isso, vai acontecer aquilo. As ameaças fazem parte de uma sociedade muito violenta. E eu acho interessante porque a construção das palavras, por exemplo, a construção de como que a gente se comunica, ela é uma coisa cultural. Ela não é uma coisa assim, perene, eterna, e que cada cultura funciona do mesmo jeito. É porque a gente tem uma ideia, talvez por conta do protestantismo e do catolicismo, né, do pecado original, que por conta da gente ter uma natureza ruim, pecaminosa, o ser humano é mau e é mau em qualquer sociedade, de qualquer jeito. Só que a gente sabe que tem culturas que são menos violentas do que outras. Tem culturas que estabelecem uma comunicação menos violenta do que outras culturas. E a gente sabe que o Brasil é uma das sociedades que tem a cultura de violência enraizada na nossa comunicação. Os nossos palavrões, por exemplo. Palavrão geralmente é usado, não todos, mas assim, numa grande maioria, para ataque, né? Para você ofender o outro, ofender a mãe do outro, por exemplo. Existem palavrões que são usados com um único objetivo, ofensa. Mas a gente também aprende a ameaçar de um jeito mais rebuscado, por exemplo, quando a gente fala, cuidado com isso que você está falando. Cuidado. Ou, se você continuar falando isso, eu vou fazer aquilo, né? Essas são ameaças que prejudicam o diálogo, prejudicam a conversa. Então, eu diria que ao invés de você usar a linguagem violenta de ameaça, você poderia usar uma linguagem não violenta e oferecer outra oportunidade de dialogar. Por exemplo, quando você diz, olha, eu não entendi bem o que você disse, me ajuda a entender o que você quer dizer. Me ajuda a entender esse ponto aqui que não ficou claro para mim. Me ajude a entender o que você falou naquele momento, porque, olha, eu não consegui entender. Você traz a responsabilidade para a sua escuta e não para a ameaça. A ameaça, ela causa um ambiente de morte, um ambiente ruim, um ambiente hostil o tempo todo. Agora, além de não ameaçar, é importante também a gente falar em primeira pessoa. Para ter uma comunicação não violenta, ao invés de você dizer, olha, eu fiquei muito triste porque você fez isso. É um jeito violento de falar, né? Eu fiquei muito triste porque você fez isso. A gente poderia dizer, olha, eu estou muito triste porque eu preciso me sentir seguro. O que você fez me desestabilizou. Eu estou me responsabilizando pelos meus sentimentos. Ninguém é responsável nesse sentido, né? Pelos meus sentimentos. Então eu tenho que dizer dos meus sentimentos. Eu não posso dizer, olha, eu estou triste, eu estou com raiva por causa disso. Isso é muito difícil. Falando aqui, né, no ar-condicionado e tal, é tranquilo. Mas no dia a dia é muito difícil. Só que se a gente não aprender a mudar a dinâmica da nossa comunicação, a gente não muda a dinâmica da nossa relação. A gente tolera relações muito ruins. A gente tolera relações de violência, de briga, de conflito, para manter a relação. Só que a relação precisa melhorar também. Relações não nascem prontas. Elas precisam ser construídas o tempo todo. Por isso que é muito importante a gente falar em primeira pessoa. Eu me senti assim. Eu me senti assim diante disso. Eu fico desestabilizado, eu fico inseguro, eu tô com medo. Eu tô me sentindo triste, eu tô com raiva. Eu. E não você. E a terceira coisa para uma comunicação não violenta é que a gente precisa aprender a falar sobre sentimentos e necessidades. O que eu quero dizer com isso?
quando a gente tem uma comunicação violenta, a gente fala assim, olha, a partir de hoje eu quero que seja assim. A não ser que você esteja talvez falando com uma criança ou com uma pessoa que você realmente tenha o poder sobre ela. Eu acho que a maneira da gente se comunicar de outra forma seria, olha, eu me sinto assim quando você fala isso. Você pode me ajudar a entender o que está acontecendo? Porque, no geral, a gente quer colocar, e eu acho que a gente tem que colocar os limites na nossa comunicação, porque também tem gente que quer devorar a gente, né? Ela não tem limite para ela e quer permitir a sua não liberdade para todo mundo. Fala o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, e você que se vire com o que eu estou falando e ponto final. E é assim que é. Não, eu acho que algumas pessoas você tem que dizer, olha, esse é o meu limite, eu não permito que você fale assim comigo, e eu não permito que você me ameace, eu não permito que você faça isso, aquilo e aquilo outro. Esse é o meu limite, né? Agora, em momentos em que você precisa se tornar mais vulnerável, e essa é uma palavra importante, hoje a nossa sociedade fala o tempo todo em vencer, em você dominar, né? Inclusive tem uma teologia chamada teologia do domínio, que é uma teologia que diz o seguinte, se a gente botar o presidente da república, o governador e o prefeito da cidade, os três crentes, e defender as pautas cristãs, a gente muda o Brasil. Isso é uma coisa desde a década de 60. Essa história veio nos Vencedores por Cristo, nos movimentos de batalha espiritual. Isso está no mundo desde muito tempo. Essa ideia aí tá... E a gente vê que, por mais que tenham feito loucuras, atos proféticos e por aí vai, o mundo não muda por essas coisas. O mundo muda pelas nossas maneiras saudáveis de conviver um com o outro. Da gente repensar as nossas estruturas, inclusive de relação e sociedade. Não tenham dúvida, gente, que inclusive a religião, ela pode ser uma religião violenta. E eu não tenho dúvida de que religião violenta funciona. E muitas das vezes funciona melhor do que uma religião não violenta. Funciona. É muito desafiador para minha cabeça, para o meu coração, quando eu vejo que o discurso violento de muitos pastores dão mais resultado prático do que oferecer liberdade, do que oferecer vulnerabilidade para as pessoas. É muito interessante isso. Porque eu acho que o discurso violento, ele causa o que o ser humano tem mais pavor, que é o medo. Mexe no nosso elemento mais básico, que é o medo. O medo é poderoso. O medo, ele mexe com as nossas entranhas de uma forma que a gente fica subjugado por aquilo. Mas quando alguém nos oferece liberdade, e eu creio nisso, por isso que na minha cabeça o evangelho não é outra coisa senão liberdade, vida, saúde. E quando a gente oferece liberdade para alguém, isso é muito desafiador. Porque para muita gente que nunca teve a liberdade, você pensa, o que acontece, e vou usar uma história bíblica, com um povo que viveu 400 anos escravizado no Egito. Deus liberta aquele povo, faz aquele povo atravessar o Mar Vermelho, faz milagres, dá comida para aquele povo, chega no deserto. O que esse povo faz? Vai adorar bezerro, vai fazer um monte de loucura, porque quem nunca esteve acostumado com a liberdade, isso causa, por um lado, medo, que é o que o povo fica pedindo durante um tempo, a gente quer voltar para a escravidão. E é interessante que uma vez eu estava pregando e falei assim, olha, a liberdade é muito mais desafiadora para a nossa cabeça do que a escravidão. Nós, seres humanos, temos mais facilidade de aceitar escravidão do que liberdade. E aí, no final do culto, um camarada que tinha sido preso durante alguns anos, que tinha trabalhado num crime, e ele falou o seguinte, Herbert, eu vou te dizer, é verdade o que você está falando. Eu fiquei preso durante muitos anos da minha vida, e a coisa mais difícil para mim foi viver como livre. Porque enquanto eu vivia encarcerado, que tinha regra lá do presídio, enquanto eu vivia no sistema lá do tráfico, estava tudo dado, era lei, se não fizesse morria. Agora que eu tô livre, foi muito difícil eu me reencontrar e saber como é que eu vivia a partir disso.
a liberdade é muito mais difícil. Eu posso afirmar porque eu já fui preso. E eu falei, eu sei. Porque a gente não é só preso naquelas condições como a desse rapaz. A gente é preso nas nossas questões, vícios e por aí vai. Então, quando a gente fala sobre uma comunicação não violenta, isso é muito desafiador para a nossa cultura, porque nós somos uma cultura de escravos e escravizadores. Desde sempre foi assim. Oferecer liberdade para as pessoas é um grande desafio, mas eu não tenho dúvida de que é isso que o Evangelho propõe para nós. Oferecer espaço, né? Então, eu poderia dizer, olha, eu me sinto assim quando você fala isso, quando você diz aquilo para mim. Isso é colocar os sentimentos e a necessidade de dizer, olha, eu gostaria que você falasse assim. Eu gostaria que na nossa conversa não passasse desse lugar aqui. No meu relacionamento com a Lidiane, a gente está junto desde os 15 anos de idade, né? Com algumas separações e volta, mas há muito tempo, né? Desde os 15 anos é bastante tempo. E óbvio que a gente não aprendeu a se comunicar um com o outro. Ninguém nunca deu um curso assim de tipo como namorar, como se comunicar no namoro, como falar no relacionamento. No casamento, como é que se comunica no casamento? Ninguém explica muito isso pra gente. Só que a gente teve que ir aprendendo a falar um com o outro. Teve que ir aprendendo a colocar como é que fala, como é que se comunica, como é que expõe vulnerabilidade, inclusive o que que não fala, o que que não precisa falar, o que que tem que falar. Então, essas condições do relacionamento são muito importantes para a vida, né? Então, estabelecer uma comunicação não violenta é muito importante. E aí eu vou ler um texto do Tiago, agora no capítulo 3, em que ele diz o seguinte. Eu imagino que vocês conheçam o capítulo 3, se vocês não conhecem, e não conhecem o livro de Tiago, eu recomendo que vocês leiam durante a semana uma carta pequena de 5 capítulos, curtinha, mas que tem tanta sabedoria nessa carta, tanta coisa incrível, que eu não tenho dúvidas de que vai mexer com a sua cabeça, porque Tiago tem essa capacidade, né? Tiago diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros, e se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se mover para onde o piloto deseja, mesmo com fortes ventos. E assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Quem aqui nunca viu uma pessoa que discursa assim maravilhosamente bem, né? Discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Gente, se isso aqui fosse aplicado na vida dos políticos, os debates políticos não seriam um incêndio. E eu acho interessante como que os evangélicos caem na sedução e se esquecem de Tiago, capítulo 3, quando vê um discurso de um político evangélico falando que ele faz o oposto do que Tiago diz. Porque Tiago diz, use a língua, use o discurso de vocês com sabedoria. Só que, em oposto a isso, é muito comum a gente ver discursos, inclusive de políticos evangélicos e não evangélicos, discursos para inflamar, para criar debates, para criar divisão na sociedade, para criar divisão entre as pessoas, né? E ele diz, verso 6, e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles a quem Deus criou a sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e salgada? Amarga, perdão. Água doce e amarga?
Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Bom, Tiago continua, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a maneira como a gente usa a nossa linguagem, ela diz muito sobre o nosso coração. Muito. Por isso que é importante a gente dar um passo atrás quando a gente fala de comunicação não violenta e de uma escuta ativa, porque tudo isso é possível. Talvez se você fizer bons cursos, talvez se você fizer um tempo assim de aprender a escutar uma outra pessoa. Mas o problema, no final das contas, se chama coração humano. No final das contas, é o nosso coração que é o problema. Porque quem bota freio no coração? Quem é que bota freio nos nossos intenções? Quando a gente está vivendo um conflito, o que a gente quer é vencer, é ganhar, é debater, é brigar, é fazer o outro um perdedor, né? Só que a gente pode até racionalizar, criar uma escutativa racionalizada. Daí a gente vê, por exemplo, eu vou usar esses antagonismos que existem na vida, como são próprios da vida, né? Uma pessoa, talvez, que tem um discurso, né, antirracista, seja sendo visto praticando racismo. Uma pessoa que tenha um discurso que defende uma pauta sendo pego naquilo que ele luta contra. Porque o coração humano, ele tropeça, né? Então, a nossa postura, ela deveria ser sempre uma postura de humildade. De humildade, sabendo que, muitas das vezes, o nosso coração, ele pode racionalmente, a nossa mente, com a racionalidade dela, apontar para um caminho. A nossa boca, o nosso coração, ir para outro. Por isso que, se a gente quiser construir uma cultura não violenta, aprender a lidar com conflitos de maneira não violenta, a gente precisa construir uma cultura de vida para isso. E eu creio que a única maneira da gente construir uma cultura de vida é se a gente construir uma cultura em torno do Evangelho para a gente. É em torno da pessoa de Jesus Cristo para a gente. Por isso que eu não acredito que o Evangelho é uma questão de esforço moral. Porque seria um esforço moral criar uma escutativa e uma comunicação não violenta, o que é bom. O que não é esforço moral é saber que o meu coração, ele está inclinado para o mal e para a maldade, e que diante de um coração inclinado como eu tenho, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me resgate dessa minha condição interna que me empurra para a morte e para a maldade. Eu preciso de um Espírito Santo que de vez em quando tem que refrear meus impulsos de morte, produzindo em mim frutos de vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas por outro lado, ele diz que o fruto do Espírito é amor, paciência, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança. Todas essas coisas são oriundas de um coração cheio do Espírito Santo. E isso só é possível se a gente der lugar para o Espírito de Deus na nossa vida. Eu não tenho dúvida, gente, que quando o nosso coração ele não está submetido a Cristo, ele está submetido a nós mesmos. O mundo neopentecostal diz: se o meu coração não estiver submetido a Cristo, está submetido ao diabo. Não. Às vezes o nosso maior inimigo é o nosso próprio coração. A nossa maior tentação não vem de fora de nós, ela está aqui dentro. Como uma pedra de tropeço ali, paradinha. Como o Herbert, que estava lá pensando em escorregar da cachoeira sentadinho, toma ali um belo de um tombo. Eu sou a minha própria pedra de tropeço. Tem uma música, né, no Instagram que diz assim: eu não preciso de ninguém para fazer M comigo. E é isso. A gente se sabota, a gente se destrói, a gente se detona de fora, de dentro para fora.
Então, se a gente quiser construir uma vida em torno do Evangelho, a gente precisa submeter o nosso coração a Cristo. Falar, Senhor Jesus, governe a minha vida. Governe o meu coração. Porque tem gente que diz assim, eu creio em Jesus, mas não colocou ele como o Senhor da sua vida. Uma coisa é eu acreditar em Cristo. Outra coisa é eu fazer dele o meu Senhor. Isso não significa que eu não erre, que eu não peque, que eu não vá tropeçar, que eu não vá errar feio. Mas significa que quando eu tropeçar, quando eu errar feio, quando eu pecar, eu tenho para onde voltar como uma referência de vida para mim. E dizer, eu caí aqui, mas eu prossigo adiante tentando me parecer mais com Jesus. Por isso que se você quer construir um relacionamento de vida, onde os conflitos não sejam conflitos para a morte, mas conflitos para a vida, você precisa submeter o seu coração a Cristo. Quantas vezes, por exemplo, no meu casamento, a gente teve conflitos duríssimos, né? Duríssimos. Eu imagino que se mas Elisângela contar também possa dizer duríssimos. Elisângela, não, tranquilo, né? Eu imagino. Porque relacionamento, se quer ser de longo prazo, é assim, não tem jeito. Você vai ter que ter conflito e tem conflitos que são muito necessários. Tem gente que fala assim, eu não brigo por nada. Cara, cuidado. Você não briga por nada, a vida é sempre muito maravilhosa, tem algum problema. A gente precisa de conflitos bons. Mas existiram vários momentos em nossos conflitos que eu percebi o seguinte, que enquanto eu estava vivendo aquele conflito, alguma coisa dentro de mim me interpelava e fazia eu perceber o seguinte, eu estou errado nesse ponto aqui. Eu preciso ser menos duro aqui, porque eu estou querendo... A Lidiane falou que com ela não, nunca aconteceu isso. Mas se a gente não tiver esse freio espiritual dentro da gente... Eu estou falando isso, gente, porque a gente vive num mundo profundamente racionalista, profundamente onde tudo se conserta com remédio e com qualquer coisa, inclusive com terapia. Existem coisas dentro de nós que nos interpelam de maneira espiritual. E quando eu falo espiritual, não estou falando assim, aquela coisa quase que piegas, sabe? Um anjinho com asas, um demônio. Não, eu estou falando de coisas espirituais que nos afetam. Mexem com o nosso coração. O apóstolo Paulo diz que são dardos inflamados do maligno. São coisas que entram dentro de nós e nos afetam profundamente. E se a gente não tiver essa fonte de vida a quem recorrer, a gente se perde. A gente vive num momento em que o evangelho se tornou uma conversa, um discurso teologicamente organizado, mas não a prática do nosso coração. Vou dar um exemplo. O livro mais vendido hoje no mundo evangélico é Café com Deus Pai. Ótimo. Mas eu acho que a gente, com isso, vai terceirizando a nossa espiritualidade, a nossa vida de oração. Eu não preciso mais me dedicar à leitura bíblica para mim, de eu mesmo entender a Bíblia. Eu não preciso orar por mim mesmo diante de Deus. Acordar. Basta eu pegar um café, pegar o textinho que está pronto, que alguém fez para mim, e orar. Em cima daquilo que já me foi oferecido. Isso é bom para beber. Beber que é assim, né? Você pega a papinha, pega a comida, dá na boca. Só que se a gente quiser crescer e amadurecer, a gente tem que aprender. Eu não vou usar o exemplo da comida, porque até hoje eu não sei fazer comida direita. Mas a gente tem que aprender a encontrar o nosso próprio alimento, aquilo que alimenta a nossa alma. Então, quando a gente fala do evangelho, sobre lidar com conflitos, sobre o poder do Espírito Santo na nossa vida, como construir uma comunicação não violenta, a gente precisa de alguém que ordene o nosso coração, ordene a nossa vida. Só assim a gente vai encontrar um caminho de vida para os nossos conflitos, para a nossa sociedade. Senão, a gente vai reproduzir o que temos visto mundo afora. É guerra de narrativa, é um que odeia o outro, é famílias que não se falam, é casamentos que não se reconciliam de maneira nenhuma porque a comunicação se tornou uma pedra de tropeço no meio daquelas pessoas. É a comunicação entre pais e filhos que foi completamente deteriorada pela incapacidade de
conversar, de dialogar. Então é muito importante que a gente aprenda o princípio do diálogo, da conversa. Mas, sobretudo, é muito importante que o nosso coração esteja no lugar certo quando a gente for fazer essas coisas. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a construir um caminho de vida e de saúde para o nosso coração. Amém. Amém.